Bom dia, gente. Eu estou retornando a fazer uns vídeos e eu recomendo a todos um canal do Curry Blake, que tem vídeos em português, inclusive, e o material é sobre o novo homem. Queria falar sobre esse material. É um resumo para que você tenha interesse e venha estar estudando com ele também. Basicamente, é um curso sobre cura divina, mas o mais importante, ele fala sobre o nosso novo homem, né? É claro que são muitos versículos que ele cita, é um material de 14 ministrações de mais ou menos meia hora a mais ou mais. Então é claro que qualquer coisa que eu falar vai ser muito resumido perto do que ele fala. Basicamente ele fala muito sobre nossa identidade em Cristo, né? Ele explica basicamente que na verdade ele explica que nós, como cristãos, a gente continua fazendo o trabalho de Cristo nessa terra. Que quando Jesus enviou o Espírito Santo, ele enviou o próprio Cristo para dentro de nós. Por isso que muitas vezes a gente fala coisas espirituais, mas e por nós não estarmos tão alinhados com o Espírito Santo, as coisas não acontecem como devia acontecer. Porque quanto mais nós estivermos dentro da palavra, buscando o Senhor, mais os sinais, os prodígios, as maravilhas nos seguirão. E seguirão, né? Porque Jesus fala que em seu nome expulsaremos demônios, curaremos enfermos, faremos sinais, maravilhas, ressuscitaremos mortos, expulsaremos demônios. Esses são os sinais principais, né? Ele fala também sobre os dons do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de profecia, sabedoria, discernimento de espíritos, cura, milagres e fé. E interpretação de línguas estranhas, falar línguas estranhas. Todos esses dons, eles são para as necessidades do ser humano, né? Que os sinais, eles são para o descrente, que na verdade nós cristãos não devemos nem ficar tão doentes assim, né? Porque Deus proveu a cura na cruz para nossas maldições e nossos pecados. E o que muitas vezes acontece é a falta de fé mesmo. É claro que tem circunstâncias que Deus está nos provando se nós vamos amar a Ele, mesmo estando doentes, mesmo que as coisas não estejam indo bem, que o sofrimento é necessário, né, para nós abandonarmos os pecados. Mas como ele fala, Jesus curou todos os doentes que vinham a Ele. E até os que tinham pouca fé, muitas vezes eram curados. Só os que não tinham fé nenhuma, né, que Deus não pôde operar sinais. Não confiavam em Deus, não criam em Deus. Aí eles não receberam nada, mas a Bíblia relata milhares e milhares de curas. Então, não é a vontade de Deus que nós permanecemos doentes. É a vontade de Deus que sejamos curados, né? Porque é o que Jesus fazia e ele não ia contra a vontade do Pai, ele ia a favor. E era a cura, as ressurreições e todos os sinais. E fala que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não caberia nem livros em toda a terra para tudo que ele fez, mas eles escreveram só os que foi necessário. E todo o tempo você vê um Deus amoroso, preocupado com a sua criação, mas que também ensinava a gente a não pecar, não buscar as coisas do mundo. E eu creio que esse material é muito edificante. Eu recomendo todos ao vivo. Vou ver se eu ponho o link na descrição. Para que você possa acompanhar. Eu tô com um pouco doente, né? Vocês reparam pela tosse, mas não é nada sério, né? Em nome de Jesus, eu estou sendo curado diariamente. E é bom, o que mais ele fala bastante? Ele fala que antes, quando Jesus estava na Terra, o diabo só tinha que lidar com Jesus, né? Ele era o Salvador do mundo, né? Como ele é o Salvador do mundo. Jesus curava, fazia os milagres, prodígios e sinais, mas quando ele não sabia que quando ele matasse Jesus Cristo, ele ia estar o diabo, né? Ele ia estar fazendo um favor a Deus.
porque enquanto Jesus não fosse subir aos céus, ele não poderia enviar o Espírito Santo. E a partir disso, agora o diabo tem que lidar com todos os cristãos do mundo, fazendo as mesmas obras que Jesus, curando enfermos, pregando o evangelho e servindo a Deus. Isso mostra como é séria a nossa responsabilidade diante de Deus como cristãos, né? Nós estamos representando Jesus nessa terra. Por isso que a gente não pode se envolver com as coisas do mundo. Nós devemos estar focados no reino de Deus. Não que nós não possamos ter prazeres, irmãos. Deus deseja que nós sejamos felizes. Mas o nosso foco é viver a vida que Deus ordena. Pregando o evangelho, servindo ao Senhor, amando o próximo, amando a Deus. E ter os prazeres que Deus deseja nos dar. Eu não sei se você, pelo menos que quando você se converteu, inicialmente, você tinha uma alegria muito forte, um amor muito forte por Deus, porque você estava recebendo o primeiro amor, né? Quando Ele nos amou profundamente. E muitas vezes nós nos esfriamos, nós começamos a voltar ao velho homem, né? A voltar ao velho homem, as coisas que nós fazíamos quando éramos ímpios, né? Não éramos ainda filhos de Deus. E ele fala aqui, também ele fala sobre isso, né? Na questão de quando Deus nos recria, quando aceitamos Jesus Cristo, nós viramos uma nova espécie, uma nova criatura, né? Como está na Bíblia. Mas é uma nova espécie, não existia ainda, como se fosse, não existe na criação, existe o velho homem, né? Mas a gente nós tornamos um novo ser. Por isso que as coisas são bem diferentes para o cristão, né? Ele é transformado, ele vive uma nova vida. E você vê que as coisas velhas passam, né? Aí se você é realmente cristão, você vai ver que você não consegue mais ter prazer tanto nas coisas antigas, né? Por exemplo, eu já falei muitas vezes, eu fui muito viciado em videogame. E é claro que se eu voltar a jogar, eu costumo jogar muito tempo, eu costumo voltar ao velho homem e ter prazer nisso. Mas já não é a mesma coisa. Eu jogava 18 horas por dia, 15 horas por dia, mais ou menos, né? E depois que me converti, eu já não consigo nem passar tanto tempo assim. É claro que se eu deixar, o velho homem domina, aí eu volto a jogar bastante, mas já não é a mesma coisa, entende? Fora que se eu colocar realmente pensar nas coisas de alto, pensar que eu vou ter prazer eterno ao lado do Senhor, isso aí é irrelevante, né? Mas é claro, a gente tem que buscar o reino de Deus, servir ao Senhor, para que essas coisas não dominem a gente. Mas eu não encontro tanto prazer quanto eu encontrava antigamente. Mesmo que eu jogue bastante, não é a mesma coisa, entende? Porque Deus me recriou para uma nova vida. E essa vida a gente vive, é a vida de Cristo, né? Curando os enfermos, abençoando as pessoas, orando por elas, estudando a palavra. Não sei se você reparou que a Bíblia é difícil de você ler por muito tempo, se você não está com o Espírito Santo, se você não está buscando o Senhor. Você vê que a resistência espiritual é muito forte. O diabo todo o tempo quer te distrair de estudar a palavra de Deus, da oração, porque ele não quer que você leve mais pessoas a Cristo, e também ele não quer que você vá para o céu, né? Ele quer que você vive no pecado e seja destruído. Mas se você é filho de Deus, você vai vencer todas essas coisas, né? Realmente você vai ter nascido da água e do Espírito para viver uma vida em santidade, uma vida que agrada a Deus. Deixa eu lembrar mais algum ponto importante. Eu aconselho vocês a assistir. A melhor coisa que você pode fazer é que você vai falar bastante do novo nascimento, dessa nova criação, do novo homem, e com vários versículos que explicam isso. Mas basicamente é isso. Nós cristãos somos representantes de Jesus nessa terra. Devemos andar como ele andou. E por causa disso nós teremos o poder de Deus para ajudar as pessoas. Né? Os sinais são para os descrentes, né? Acreditar em Deus. Mas também ajuda o crente, né? Na vida aqui na terra. Né?
Amém. Eu acredito que era isso que eu tinha que falar sobre esse material. Eu vou estar pondo o link, né? Eu recomendo todos assistirem para edificar sua fé. Eu compartilhei até com alguns amigos. Eles uma pessoa já respondeu. Ela gostou bastante do material. Vai ver se assiste todo o restante. E é isso. Vai agora. Eu vou voltar com a minha série de versículos bíblicos para determinados assuntos. É que infelizmente eu perdi esse material quando meu computador deu problema. Eu tô vendo se alguém me manda de volta. Aí eu vou poder continuar. Tá bom, eu acho que era isso. Eu espero que vocês estudem esse material, as pregações do Curry Blake. Elas são muito edificantes. Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre isso, mas não era a mesma coisa eu acredito que explicou bem melhor, por isso que estou recomendando esse material. Ele foca muito nessa questão do nós sermos novas criaturas, que a cura está disponível para todos e que ela ajuda muito o evangelho, né, a ser pregado. Ele fala dos outros dons, mas o foco desse curso é cura divina, né? E é isso. Que Deus abençoe, que Ele encha o seu espírito de vida. E nós possamos abandonar o pecado, sermos cheios do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da sabedoria, da pureza, da fé. Que temos o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a armadura da justiça, o cinto da verdade e as sandálias do Evangelho, né? Que sejamos frutíferos cada vez mais no Senhor e reconhecemos que nós somos filhos de Deus e não filhos do diabo. Para aqueles que vivem uma vida de santidade, obviamente, creem no Senhor e querem abandonar o pecado, né? Porque o pecado dá prazer também, mesmo até para o cristão. Porém, se você é realmente cristão, você vai começar a sentir nojo do pecado, né? Por mais que ele dê prazer, porque nós somos nascidos de Adão, né? E só vamos ter um corpo perfeito no céu, que aí vamos ser livres realmente, totalmente livres do pecado. Enquanto aqui a gente está aqui na Terra, a gente vai ser sujeito, né? Mas o pecado não vai mais dominar a gente, e com o tempo, buscando o Senhor verdadeiramente, nós vamos nos afastar totalmente dele e não vamos ter prazer no pecado. Por mais que a gente peque, não vai ser algo voluntário, não vai ser uma prática. Vão ser mais pecados da língua, pecados mais simples. Não vai ser uma prática do pecado, né? Agora, quem vive no pecado voluntariamente nunca conhecer a Deus, né? Precisa se converter de novo. Se converter verdadeiramente, tá bom? Que Deus abençoe a cada um com a paz e com a vida de Deus, que nós temos fome e sede da palavra e sejamos transformados. Para a honra e glória do seu santo nome, Jesus, que sempre vai estar curando todas as doenças dos meus irmãos, prosperando todos eles e levando eles a servir ao Senhor com muita alegria, com muita vida. Que o Senhor transforme nossos corações e nos abençoe profundamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.